Você já se perguntou por que encontramos cangurus na Austrália e gambás na América? Ou por que os mamíferos mais comuns ao nosso redor são placentários e não marsupiais? Apesar de ambos pertencerem ao mesmo grupo de mamíferos, eles seguiram caminhos evolutivos bastante diferentes. E entender essa história nos ajuda a compreender não só a diversidade biológica atual, mas também como os eventos geológicos e ecológicos moldaram a vida no nosso planeta. No vídeo de hoje vamos explorar a origem, a dispersão e a diversidade dos marsupiais e como eles se comparam aos placentários. Marsupiais e placentários fazem parte do grupo dos mamíferos térios, aqueles que dão à luz filhotes vivos, diferentemente dos monotremados como o ornitorrinco que botam ovos. Acredita-se que esses dois grandes grupos tenham divergido de um ancestral comum há cerca de 160 milhões de anos, ainda no período Jurássico. Os fósseis mais antigos atribuídos a marsupiais foram encontrados na Ásia, especificamente na China, e têm cerca de 125 milhões de anos. Isso sugere que a origem dos marsupiais ocorreu possivelmente na Ásia, com posterior migração para outros continentes. Os placentários, por sua vez, também surgiram por volta dessa época, mas seu grande momento de diversificação veio após o evento de extinção em massa, que marcou o fim dos dinossauros, há cerca de 66 milhões de anos. Com o desaparecimento de grandes predadores, os placentários rapidamente se espalharam e ocuparam diversos nichos ecológicos. A principal diferença entre marsupiais e placentários está no modo reprodutivo. Nos marsupiais, o filhote nasce extremamente imaturo, muitas vezes com apenas algumas semanas de gestação, e completa seu desenvolvimento preso a glândulas mamárias da mãe, geralmente dentro de uma bolsa externa chamada marsúpio. Já os placentários possuem uma placenta altamente especializada que permite um desenvolvimento intrauterino prolongado. Isso gera filhotes mais bem informados ao nascimento, o que oferece vantagens em ambientes mais competitivos ou com maior presença de predadores. Agora vamos entender como os marsupiais chegaram à sua distribuição atual. Após sua origem no hemisfério norte, os marsupiais migraram para a América do Sul, que na época estava conectada à Antártida e à Austrália, formando o supercontinente Gondwana. A partir dessa conexão, eles conseguiram se dispersar até a Austrália, que posteriormente se isolou dos outros continentes. Esse isolamento geográfico, somando a ausência de competidores placentários, criou as condições perfeitas para que os marsupiais se diversificassem amplamente na Austrália. Na América do Sul, os marsupiais também se desenvolveram, mas enfrentaram uma realidade distinta. Durante milhões de anos, a América do Sul foi um continente relativamente isolado, permitindo a coexistência de grupos únicos de mamíferos, inclusive marsupiais sul-americanos. No entanto, com a formação do Istmo do Panamá, há cerca de 3 milhões de anos, placentários da América do Norte invadiram o continente sul-americano, evento conhecido como Grande Intercâmbio Biótico Americano. Isso resultou na extinção de várias espécies de marsupiais sul-americanos, que não conseguiram competir com os recém-chegados. Apesar disso, algumas espécies resistiram. Um exemplo bem conhecido é o gambá, que se adaptou inclusive a ambientes urbanos. Ele é o único marsupial que encontramos hoje em boa parte da América Norte e Central, e representa a resiliência desse grupo. Quando olhamos para a diversidade de marsupiais hoje, vemos que a Austrália é, de longe, o centro de maior variedade. São mais de 200 espécies que vão desde os grandes e ágeis cangurus aos lentos koalas, passando pelos pequenos bandicoots e os ferozes diabos da Tasmânia. Esses animais ocupam papéis ecológicos semelhantes aos dos placentários em outras partes do mundo. Herbívoros, predadores, frugívoros, escavadores e até planadores, como o pentauro do açúcar. Na América do Sul, embora o número de espécies seja menor, ainda há cerca de 100 espécies de marsupiais, principalmente pequenos animais noturnos, arborícolas e insetívoros. Eles têm hábitos discretos e muitas vezes passam despercebidos, mas exercem papéis importantes nos ecossistemas, como o controle de insetos, dispersão de sementes e também vão servir aí de alimento para predadores. Daí, quando a gente compara os dois grupos, percebemos que os placentários têm algumas vantagens evolutivas que os ajudaram a se espalhar pelo mundo. A gestação intrauterina longa, protegida e eficiente, permite que os filhotes nasçam mais desenvolvidos, com maior chance de sobrevivência em ambientes instáveis
ou perigosos. Isso pode explicar, em parte, por que os placentários se tornaram o grupo dominante de mamíferos na maioria dos continentes. Já os marsupiais, por sua vez, eles compensam esses problemas com estratégias distintas. Então, o desenvolvimento externo permite economizar energia, né, na gestação num primeiro momento, e o cuidado materno intenso garante a sobrevivência dos filhotes após o nascimento. Então, é o inverso do que acontece com os placentários. Os marsupiais têm um curtíssimo tempo de gestação e um muito longo tempo de cuidado parental após o parto. Só que, no entanto, essa estratégia é mais vulnerável a mudanças ambientais bruscas e a introdução de competidores, como aconteceu em vários casos históricos, onde a gente, em um habitat que vivia só marsupiais, introduz placentários com um nicho ecológico semelhante, esses marsupiais foram extintos e a sobrevivência foi dificultada. A história evolutiva dos marsupiais e placentários mostra como a biogeografia, a reprodução e o isolamento geográfico influenciam profundamente a diversidade da vida. Enquanto os placentários dominaram a maior parte do mundo, os marsupiais encontraram refúgios e prosperaram em lugares como a Austrália e parte da América do Sul, contribuindo de forma única para a biodiversidade global. Estudar essa trajetória não é apenas interessante, é essencial. Ela nos ajuda a entender como eventos antigos como a deriva continental e grandes extinções moldaram a vida como conhecemos hoje. E também nos lembra que a diversidade biológica é o resultado de milhões de anos de história evolutiva, adaptação e muitas vezes sobrevivência em condições desafiadoras. A gente espera que você tenha gostado desse mergulho na origem, dispersão e diversidade marsupiais e na comparação com os placentários. Para mais informações, consulte os materiais indicados na descrição. Obrigado por assistir e até a próxima.